Muito bem, muito bem, muito bem, guitarrista. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Destravando os Dedos na Guitarra aos 50. E se você está chegando agora e não sabe do que se trata, eu vou te contar em seguida. Aguarde aí uns 17 segundos e 583 milésimos e eu já te conto. Então, eu propus um desafio agora nesse mês de agosto de 2020, que eu estou chegando aos 50 anos, que é o de evoluir na guitarra, certo? Eu aprendi a tocar guitarra há uns 30 anos, violão também, né? E nunca saí daquele basicão. Então agora, por ocasião do meu aniversário nesse mês de agosto, eu me propus esse desafio e vamos ver no que vai dar, né? Então, esse é o objetivo desse canal. Eu vou estar postando os exercícios que eu vou fazendo ao longo de um treinamento, né? Só voltando um pouco atrás, em janeiro desse ano, eu comprei um curso. Antes eu já tinha comprado em dezembro um outro curso para fazer de guitarra, um curso em vídeo, né? E eu não tinha dado início a nenhum deles ainda. E aí eu acabei decidindo agora por dar início e seguir a risca, né? Para ver até onde eu chego e ver se eu realmente saio do chão e me transformo em um guitarrista pelo menos razoável, né? Que possa fazer uns solos, tocar umas músicas, tirar uns Pink Floyds aí, né? Um rock legal, certo? Então, qual vai ser a sistemática que eu vou fazer nesse curso? Eu vou praticar uns 2 exercícios por dia durante uns 3 ou 4 dias. E aí, no final, no último dia desse treinamento, eu vou gravar um vídeo, né, e vou postar no canal. E assim, a cada 3 ou 4 dias vai ter um vídeo novo com 2 ou 3 novos exercícios que eu vou estar praticando. E aí, quem estiver acompanhando o canal pode ir percebendo, né, se eu estou evoluindo, se eu estou melhorando na guitarra e tal. Bom, mas por que eu escolhi esse curso e não o anterior? Ou qual o critério que eu usei para escolher o curso que eu vou fazer? A maioria dos cursos, os instrutores dão as orientações, mas não dão muitos parâmetros. Eles ensinam os exercícios, dão as dicas e te dizem assim, olha, você vai praticar esse exercício até você achar que está bom. Ou vai praticar por um bom tempo esse exercício até sentir que os dedos estão soltinhos, que o som está saindo limpinho e tal. Mas não dão muito parâmetro. E isso é o que eu vi ao longo do tempo, em algumas vezes que eu tentei aprender a guitarra ou melhorar na guitarra, só que isso ficava um pouco vago, né? Até quando eu devo praticar, por quanto tempo eu devo praticar diariamente, se sim ou não, se eu devo praticar todos os dias. É óbvio que quando você tem tempo e dedicação, quanto mais dedicação, mais tempo você praticar, antes você vai evoluir, certo? Mas nesses 2 cursos que eu comprei, este segundo que eu comprei em janeiro, a didática do orientador, do professor, me convenceu mais, né? Por quê? Porque ele estabeleceu 1 hora de estudo diário e nessa 1 hora ele dividiu meia hora de um exercício, meia hora do outro, por 3 ou 4 dias. Aí passa para o exercício seguinte, aí mais meia hora do exercício, meia hora do outro. Outra dica que ele dá também é o seguinte, né? No começo você vai começar aí aquele bem basicão mesmo, né? Em 60 BPMs do metrônomo, e aí você vai aumentando de 5 em 5 até se sentir confortável até onde você puder, certo? Então eu gostei muito dessa metodologia porque ela te dá um compromisso diário. Você tem que fazer 1 hora de estudo, de prática. Isso é muito bom, porque te dá um início e um fim. Se eu vou praticar das 6 às 7 da noite, ou das 2 às 3 da tarde, ou das 8h30 às 9h30 da noite, eu que decido. Mas é 1 hora de estudo e eu tenho
tanto tempo de cada exercício para fazer. Isso para mim é um grande incentivo, porque é um objetivo diário que tenho que cumprir, é um compromisso diário. Então isso me, digamos assim, me fez optar por esse curso, certo? Eu já tinha começado na semana passada os exercícios, mas eu tinha assistido as primeiras orientações e alguma coisa eu não tinha pego direito. Eu comecei praticando em 70 BPMs no metrônomo e não me atentei a alguns detalhes, por exemplo, as cordas meio abafadas, sem definição, sem sair um som bem nítido, bem cristalino. E aí durante a semana, ainda no começo da semana, eu mandei um videozinho para o professor analisar e ele apontou esses detalhes para serem corrigidos. Foi ótimo porque eu não tinha ainda começado a postar nada no canal e assim eu consegui então definir melhor essa prática, né, mais limpa e mais correta para fazer uns vídeos melhores, ok? Então tá, essa seria a apresentação do canal quanto ao objetivo, né, desse desafio que eu propus a mim. Agora, na sequência, eu vou contar um pouco da minha história musical, de como a música aparece na minha vida e ao longo da minha vida desses 50 anos, o que ela me influenciou e o que eu fiz com ela, enfim, né? Então, para quem quiser ir até o final, tem mais essa historinha aí para ouvir, beleza? Então, eu nasci em 1970, né? Eu esqueci de me apresentar antes, meu nome é Jair, né? Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Meus pais moravam no interior de Santa Catarina, lá mais para a região central do estado, né? No interior mesmo, na roça, no sítio. Então eu vivi no sítio até os meus 15 anos. E a música, desde cedo, ela se fez presente na minha vida. O meu gosto musical nasceu, lógico, morando no sítio, pela música sertaneja. Então, na época, quando eu comecei a ouvir rádio, porque eu não tinha televisão naquela época ainda, só fui conhecer televisão lá pelos 11 ou 12 anos, né, em 82, por ali, então com 12 anos. Mas assim, com 7, 8 anos, 9 anos, eu comecei a ouvir Chitãozinho e Chororó. E me apaixonei pela dupla, né, pela voz deles, e por muito tempo, assim, eu ouvi a música sertaneja, né, e cantava, né, ia na roça com meu pai, com a minha mãe, ajudava nos afazeres e eu sempre cantando, né. Lá com cerca de 12 anos, mais ou menos, o meu pai, então, resolveu me dar um violão. Ele tinha uma bicicleta velha lá, estava sempre com o pneu murcho, e ele acabou negociando com um vizinho por um violão Giannini, um violão muito bacana. Ele tinha a caixa preta fosca e o tampo vermelho, muito bonito aquele violão. Tanto que alguns não digo, mas pelo menos um sanfoneiro que tinha lá na vizinhança também, que costumava tocar uns bailinhos assim para algumas pessoas, de vez em quando ia emprestar aquele violão, buscar o violão emprestado, porque ele achava muito bom. E junto com o violão, meu pai comprou um método e uma dedeira aquela que põe em volta do dedão assim, né? E eu não saí do chão. Aprendi a fazer umas notinhas, né? Dó, ré, mi, lá, sol, um pouco de pestana, mas não saí do chão. Nessa época também, 13, 14 anos, eu comecei a ouvir, e aí já tinha televisão, comecei a ouvir a música popular, né? Música popular brasileira, que na época era o Blitz, aí estavam surgindo as bandas nacionais, né? Já tinha Cazuza, aí eu comecei a ouvir o Metrô, né? Aquela banda da época, aí depois Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, né? Todas aquelas bandas que fizeram muito sucesso nos anos 80. E aí eu comecei a enveredar para esse lado, mais do rock, né? O meu gosto musical. Mas o violão continuava parado num canto, abandonado, pegando pó, acumulando pó. E um belo dia o meu pai negociou o violão por uma jaqueta. Sabe essas jaquetas grossas, forradas com uma espécie de pelos, né, por dentro?
Um cara se engraçou pelo violão, tinha uma jaqueta, acabou fazendo uma troca, e meu pai fez a troca. Lá fiquei eu sem o violão. E não deu outra, né? Sem o violão, apareceu logo depois a vontade de aprender a tocar violão. Mas isso foi em decorrência de uma outra situação, né? Minha mãe sempre me insistia para que eu fosse participar do grupo de jovens que tinha na igreja que a gente participava, né? A igreja católica lá do bairro. E tinha um grupo de jovens que se reunia depois da missa, né? E a minha mãe dizia, por que você não se enturma com o pessoal, participa lá, né? E tal. E eu tinha aquela visão de que era uma rapaziada meia... não fechavam comigo, né? Sei lá. E eu não queria, né? Mas até que um belo dia eu decidi dar uma chance, né? E fui. E acabei descobrindo ali um grupo maravilhoso, onde fiz amizades maravilhosas que duram até hoje. E foram por 4 anos, mais ou menos, que eu participei do grupo, e foram 4 anos fantásticos da minha vida. Como eu estava participando do grupo, alguns deles tocavam violão. Eu já conhecia eles, não tinha contato, mas conhecia eles de ver eles tocando violão nas missas. E aí, já que eu estava enturmado, eu sentia vontade de tocar nas missas com eles. E aí eu acabei conseguindo um violão emprestado com um primo meu e comecei a me dedicar. E isso eu já estava com 18 para 19 anos. Comecei a me dedicar sozinho mesmo, pegando aqueles livrinhos de cifras, né, de letras cifradas. E aí eu comecei, né, Roupa Nova, alguns outros grupos nacionais. Lógico que eu ia pelas músicas mais fáceis, né, que não tinham muita nota difícil, nem pestana e tal no começo, né, mas em 6 meses eu estava tocando com eles lá nas missas. E dali em diante, lógico, algumas outras vontades vão surgindo, né. Eu acabei descobrindo alguns amigos lá que tocavam outros instrumentos, um era baterista, outro tocava baixo, e aí surgiu a ideia de montar um grupo de rock, uma banda, né. E aí acabamos montando a banda lá por 91, mais ou menos. E por cerca de 1 ano a gente ficou ensaiando, mas assim, eram ensaios precários, não existia toda essa infinidade de opções, de músicas, de tutoriais, de como tocar tal música. Era só na fitinha cassete e olhe lá, né? Então a gente aprendeu assim a unha mesmo, né? Tirar as músicas era tudo de ouvido. Mas deu legal, né? Lá por 92, 93, a gente conseguiu fazer a nossa estreia na região.
tocamos em várias cidades assim com um respaldo muito bom, o pessoal gostava muito da banda. Aí acabamos juntando para a banda um vocalista. No início eu é que fazia os vocais. E aí juntamos um vocalista, mais tarde entrou um outro guitarrista também. E aí durou mais ou menos um ano e pouco, né? Foi um ano e pouco de ensaios e um ano e pouco de existência da banda, e por motivos bobos, né, vou dizer assim, a gente acabando terminando com a banda. Mais pra frente daí, lá por 97, uma nova formação, uma nova galera lá, e montamos uma nova banda de novo. Também durou um pouco mais de um ano e também conseguimos tirar um som legal e fazer um certo sucesso, assim. Digamos que a gente fez um certo sucesso porque não existiam outras bandas, então o que tinha era o que tinha de melhor, né? Mas foi muito legal. Enfim, basicamente foi até ali 98, quando a banda acabou de novo, que eu tive esse contato mais próximo da guitarra e tal, né? Um tempo depois ainda toquei um pouco com uma banda daí, mas mais era uma banda de bailão, mas não era muito assim a minha praia, né? Enfim, imagina, banda de bailão. Mas foi bacana, foi divertido, o pessoal era amigos meus, né? E foi bem bacana mesmo. Enfim. E de lá pra cá, então, eu não peguei mais a guitarra. Tenho a guitarra, já é a segunda depois dessa última banda que eu tive, e pouquíssimo usada, sempre no case dela, no estojo. Só que a gente olha para trás e a gente olha o seguinte, a gente vê o seguinte: o tempo não volta. E aquele tempo que a gente deixou escapar por entre os dedos, que a gente não aproveitou, agora a gente percebe que faz falta. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, se eu tivesse ido atrás, se eu tivesse estudado, feito um cursinho na época, hoje eu já estaria tocando, hoje eu poderia estar dando aula, talvez, ou eu poderia estar engrenado em alguma banda, e todas essas coisas, né? Então, a gente olha para trás e vê esse tipo de coisa, né? Foi isso que me impulsionou a definir para mim esse desafio.
chegando aos 50, já uma série de complicações, né, surgem também, né, mobilidade, agilidade, resistência física, o cansaço, né, a má postura, né, a gente sente mais, enfim. São vários os entraves aí que tornam o desafio um pouco mais rígido, né? Mas eu acredito que vai dar, né? Que eu vou conseguir, pelo menos, realizar o sonho de tocar umas músicas aí que na época passada eu tocava meio mal assim, e eu acredito que eu vou conseguir chegar nesse nível de poder tocar legal. Bom, para que esse vídeo não se torne tão mais extenso, era isso. Eu agradeço aí que você tenha ficado até agora, que tenha tido toda essa paciência. Se você quiser me acompanhar nessa saga, né, sinta-se convidado, eu vou ficar muito feliz de saber que tem uma galera aí me acompanhando, quem sabe até outros cinquentões aí que ficaram enrolando todo esse tempo por um motivo ou outro, não vamos dizer enrolando por má vontade, mas às vezes porque vai deixando de lado mesmo, como eu fiz. Se motivem aí a começar um curso, a estudar, porque nunca é tarde, né? Nunca é tarde para recuperar o tempo perdido. Embora o tempo não volte mais, o que tem pela frente a gente pode modificar e aproveitar melhor, certo? E se você, ao final de cada vídeo aí, gostar do conteúdo, achar que foi bacana, que está sendo legal me acompanhar e quiser dar uma palhetada no dedão aí embaixo, fique à vontade também. Compartilhar também com os amigos, com o pessoal aí que vocês conhecem, que toca, mas que gostaria de repente de se espelhar nesse meu objetivo e fazer um curso e acompanhar, e quem sabe até me acompanhar nos vídeos, né? Pra gente ver lá no final quem chegou até o final, como cada um evoluiu, né? Olha, tem tudo isso pela frente, né? Beleza? Então eu conto aí com vocês. Se vocês quiserem me acompanhar nessa saga, sejam bem-vindos, tá bom? Um grande abraço e vamos em frente!